O Santos, Alexandre Santástico, o Santos contrata no dia de hoje o jogador Patrick, 31 anos, e o Santos vai pagar US$ 1 milhão para o Atlético Mineiro e mais US$ 500 mil de comissão para empresários, luvas, enfim. É um pacote total do Patrick de US$ 1,5 milhão, ou seja, 7 milhões e 700 mil reais na cotação do dólar do dia. É um valor alto para um jogador de uma idade avançada que dificilmente o Santos terá revenda. Todos esperavam uma contratação por empréstimo, mas o Santos contrata em definitivo o jogador Patrick. Vou colocar aqui alguns números do Patrick na tela. 31 anos de idade, 1,76 m. Ele é um meia esquerda, 406 jogos na carreira, 41 gols marcados, 28 assistências. Ele que atuou pelo Caxias, Goiás, Sport Internacional e São Paulo. Tem contrato com o Galo até dezembro de 2025, portanto agora esse contrato passa a ser junto com o Santos, né? A informação é que o contrato é de 3 anos do Patrick com o Peixe. Em 2024 jogou apenas 3 partidas, nenhuma como titular, 143 minutos em campo, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Tá aí, portanto, o Santos contratando o Patrick em definitivo. São realidades totalmente diferentes, né? Palmeiras, pré-contrato com Felipe Anderson, e Santos, Patrick, chegando ao Santos Futebol Clube. 3 anos de contrato, Alexandre, quase 8 milhões de reais de investimento. Marcão, essa é uma daquelas contratações que eu não consigo entender. Se eu não cobro a diretoria por não ter sentado com o Felipe Anderson e apresentado a ele um plano de carreira no Santos, eu cobro numa contratação de um Patrick. Para mim, essa contratação ela é algo que beira assim, a loucura. Um jogador que já está em baixa, em declínio na carreira, um jogador que fisicamente sofre muito, um jogador que está sempre acima do peso, um jogador que não conseguiu jogar bola no São Paulo, teve problemas de vestiário, foi claro e notório, todo mundo questionou, teve problemas no Atlético Mineiro, que tem um baita time, não conseguiu se encaixar no time do Atlético Mineiro. Então, Marcão, eu não consigo aceitar esse tipo de contratação. E, gente, são 3 anos de contrato, não é um jogador que tá vindo com um contrato de produtividade. Se o Patrick vem pro Santos com um contrato de produtividade até dezembro, jogou bem, renova por mais um ano, eu aceito. Agora eu tô inchando o meu elenco com um contrato de 3 anos para um jogador que tá numa das piores fases da carreira dele, sem garantia nenhuma. O que a gente pode esperar do Patrick? Alguém acha que o Patrick tem vaga de titular no time do Santos? Não que o time do Santos hoje seja o supra-sumo do futebol, mas é porque ele não entrega, ele não tá entregando. Eu vou colocar ele no lugar do Juliano, eu vou colocar no lugar do Guilherme. O que o Guilherme corre, ele não corre. Ele não entrega o que o Guilherme entrega. Eu vou colocar no lugar do Otero. Então, assim, são esses absurdos que eu não consigo entender. E outra, se a gente pede aqui, a gente solicita um time competitivo no ano que vem, o Patrick faz parte dessa reconstrução do Santos no ano que vem. O Patrick é o jogador que o Santos vai ter no meio de campo, que vai ser um cara que vai chamar responsabilidade e vai resolver? Não vai. Não vai porque ele já não resolveu em outros clubes. Então, assim, eu não consigo entender, não consigo aceitar esse tipo de contratação por esses valores. Então, Marcão, é muito complicado. Perfeito, ó, até eu tô vendo muita gente falando que não são 8 milhões. Sim, são 8 milhões de reais, sim. US$ 1 milhão, aproximadamente 5 milhões e 100 mil reais para o Atlético Mineiro e mais US$ 500 mil em termos de comissão e luvas. Luvas, inclusive, para o jogador, né? Então, ao todo, estamos falando de US$ 1,5 milhão, aproximadamente 7 milhões e 800 mil reais é o valor que o Santos vai pagar pelo Patrick somente a partir do ano que vem. Esse pagamento não começa esse ano, o Santos começa a pagar a partir de 2025 em 12 parcelas. Mas sim, são quase 8 milhões de reais. US$ 1 milhão e 100 mil, US$ 1 milhão, 5 milhões e 100 mil reais para o Galo e o restante para o jogador e também para os seus empresários, divididos em 12 parcelas a partir do ano que vem. Então, sim, é um valor bastante alto para um jogador de 31 anos de idade. Bom, vamos lá.
Sobre o Patrick, tecnicamente, é um jogador que tem qualidade. Agora, eu acho uma loucura pagar esse valor por um jogador de 31 anos de idade que claramente está em decadência. O Patrick não foi bem no São Paulo, mostrou problemas físicos e mostrou problemas de relacionamento, extra-campo. No Atlético Mineiro, os números mostram. O Patrick jogou apenas 3 partidas e nenhuma como titular. Ou seja, qual era o melhor caminho para um jogador como esse? Era você contratar ele por empréstimo e não contratar ele em definitivo. O manual do bom negócio dizia isso, Alexandre. Quando você tem um jogador em baixa, como é o caso do Patrick, e com uma idade avançada, o manual de uma boa negociação diz o seguinte: contrate ele por empréstimo e se ele for bem, você compra. O Santos fez o inverso. O Santos confiou 100% no atleta e está comprando em definitivo o Patrick. Pode dar certo? Claro que pode. O Patrick tem futebol? Tem futebol. Mas que é uma operação arriscada, eu não tenho dúvida disso, Alexandre. É muito arriscada, Marcão. Muito arriscada. Eu tô até dando uma olhada aqui, tô fazendo uma pesquisa, porque eu tenho mais ou menos de cabeça. Se eu não me engano, o Palmeiras contratou o Rômulo do Novo Horizontino na casa dos 8 a 10 milhões. Palmeiras pagou o mesmo valor. Exato. Eu tava pesquisando aqui agora Exatamente. Pra dar uma olhada. O mesmo valor que o Santos está pagando pelo Patrick é o valor que o Palmeiras pagou pelo Rômulo do Novo Horizontino. Cerca de $1,5 milhão de dólares. Então, assim, Exatamente, independentemente se o Rômulo foi comprado à vista, ou se ele foi comprado parcelado, ou se o Patrick está sendo comprado... Quem paga parcelado, paga à vista. Quem faz conta para pagar o parcelado, chega lá na hora e fala: opa, dá mais um descontinho aí que eu vou pagar aqui, ó, no cash, uma em cima da outra. Então, é uma contratação que, pelos valores, para mim, não tem fundamento, não tem... E chega, gente, também dessa história. Eu escuto muita gente falar: mas o cara nem jogou ainda. Chega dessa balela, é muita conversa fiada. É dessa de que o cara não jogou ainda, deixa o cara jogar para criticar, que o Santos tá na Série B. Porque cheio de contratações aí, meia boca, que todo mundo deixa o cara jogar. Vamos esperar o cara jogar. Mas aí não é um Vamos perfil... aguardar. Mas aí não é um perfil diferente? Eu concordo plenamente contigo. Esse lema que foi criado na torcida do Santos é uma das coisas mais irritantes que eu já vi. Dá raiva, cara. Não critica, Marcão. Deixa o cara jogar. Eu vi isso com Camacho, eu vi isso com Auro, vi isso com Caiçara, vi isso com Luan, vi isso com Lucas Lima, vi isso com 20 e poucos jogadores. Agora, no caso do Patrick, não é um pouco... Eu entendo o que você está dizendo, Alexandre, mas não é um pouco diferente, considerando que ele tem qualidade técnica? Porque o Patrick... Eu acho que a discussão sobre o Patrick, no meu ponto de vista, faz sentido contratar ele em definitivo por 3 anos, pagando o que o Santos vai pagar? Eu acho que aí, no meu ponto de vista, é o lance mais polêmico dessa contratação. Mas sobre o jogador, tecnicamente, ele tem potencial, ele tem futebol. Tem futebol. É diferente do Júnior Caiçara, do Camacho, do Maranhão, do Auro, de tantos perebas que o Rueda trouxe. Aí eu acho que é um pouco diferente. Mas não é diferente de Lucas Lima, de Luan, de Diego Tardelli, de jogadores que têm qualidade técnica, vieram pro Santos, chegaram no clube e não conseguiram render, porque já eram jogadores que já estavam em declínio na carreira. Então ele é diferente de alguns outros que não tinha qualidade nenhuma, e é igual a outros que tinham qualidade e chegaram aqui e não apresentaram. E outra, gente, são 3 anos. O jogador, quando tem gana, Marcão, a gente percebe no olho dele. O jogador, quando tem vontade, a gente percebe. Se ele é um jogador com vontade, ele chega no Atlético Mineiro e fala: eu vou jogar aqui, eu vou jogar no São Paulo. E aí, Marcão, a gente viu que deu. Então, assim, é um jogador que pra mim é um contrato de 3 anos, ele tá garantindo uma aposentadoria. Daqui a pouco ele sai do Santos aí, pega mais um contrato de 1 ano e meio pra encerrar a carreira dele em um clube de menor expressão. E a gente pagou 3 anos pra um jogador que pra mim é acomodado, que pra mim, um jogador que não cuida nem do próprio corpo. Como que eu vou entender que esse jogador vai conseguir entregar em campo? Que é um cara comprometido. Principalmente agora com o Santos numa Série B, que a gente precisa de jogadores comprometidos. Jogadores com gana, com vontade. E pra mim o Patrick não vai conseguir entregar isso. Tá aí a opinião do Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate.